Oi, boa noite. Sentem-se, por favor. Alguém lembra do que eu falei ontem? Falamos sobre o quê? Bem, não foi sobre os filhos, não. Falamos sobre o que mesmo? Isso, como manter o coração dos filhos, né? Hoje nós vamos falar sobre divórcio mas eu vou falar com vocês sobre as consequências de divórcio, né? Se você quer saber as raízes, é só comprar o meu livro que tem um capítulo só sobre as raízes, né? Sobre o que faz a pessoa se divorciar. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre as consequências do divórcio, principalmente na vida dos filhos, né? Que são os que mais sofrem com o divórcio dos pais, né? A Bíblia não fala muito a respeito do divórcio, mas o que fala bem claro, né? Tem versos aqui e ali, e é muito claro que Deus pensa sobre casamento, muito claro que Deus pensa sobre divórcio, não tem como negar aquilo que Deus pensa, né? E eu vou ler algumas passagens com os irmãos, começando do Velho Testamento e finalizando com o texto principal, que eu acho que é o que explica todo o resto, que é em 1 Coríntios 7, onde Paulo fala, esclarece tudo aquilo que Deus fala do Velho Testamento, até Jesus falando, e Paulo vem e explica bem aquilo, né, das exceções e tudo aquilo que tem a ver com essa questão, né? Só isso aqui. Deuteronômio, né, vocês não precisam abrir lá se não quiser. Eu vou ler vários textos. Pode abrir também se quiser acompanhar, pode deixar aberto ali. Mas se não quiser, não sei nem se coloca na tela. Deuteronômio capítulo 24, verso 1 em diante diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não traga um pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Você pode ver também que Jeremias, no capítulo 3, ele fala sobre isso, né? Se um homem dá a carta de divórcio à sua esposa, ela vai e casa com alguém, depois o outro dá a carta de divórcio, ela volta para o primeiro, não pode, isso é abominação, né? Não podia. Jeremias está falando desse mesmo mandamento, né? Centenas de anos depois. Gente, é preciso entender que essa passagem aqui, ela não está apoiando o divórcio. Ela não está defendendo o divórcio. O que está acontecendo aqui é que a Bíblia simplesmente reconhece uma prática que existia. Que existe, né, no meio do povo de Deus. Então a Bíblia simplesmente reconhece, mas não está apoiando nada disso, como alguns acham que isso aqui é apoio para defender, né, o divórcio. Ele não está sugerindo que um homem se divorcie de sua esposa ao bel prazer por qualquer coisa. O cara não gostou logo nela, manda ela embora, né?
Não é essa sugestão. Se você for lá em Jesus, ele fala assim, por que Deus permitiu isso? Por causa da dureza do coração de vocês, né, que já praticavam isso. Deus, na verdade, o que Deus fez aqui foi uma proteção para a mulher. Eu vou falar isso para você depois, um pouco sobre isso, né? E o divórcio, uma vez feito, ele não tinha volta. É isso que o texto está dizendo. Uma vez que ela tivesse casado com outro, não poderia mais voltar para o primeiro. Nunca mais eles poderiam estar juntos. Deus fez isso, claro. E ainda chama de abominação. Poucas coisas na Bíblia Deus chama de abominação. Essa era uma delas. Casar com um, divorciar, casar com outro, divorciar e voltar para o primeiro. Deus chama isso de abominação. Uma vez eu chamei a atenção de um homem de Deus, bacana, e ele se converteu, e a esposa dele deixou, porque ele converteu, ela não queria frequentar a igreja e largou ele. Largou ele e ele ficou firme, né, que ela ia voltar para ele, porque a Bíblia era contra o divórcio e tal, e pregava em todo canto. Ela já estava casada com outro e ele estava pregando que ela ia voltar, que Deus é fiel. Esse cara chegou a destruir até casamentos de pessoas que já tinham divorciado, casado com outro. Não, você tem que largar e voltar para o primeiro. No meio dos crentes, né, com aquilo. E ele chegou na missão um dia, alguém convidou ele para dar uma palavra para a gente. E eu lembro que ele era conhecido. Só que eu nunca tinha falado com ele, nunca tinha visto ele. E nesse dia que ele foi na missão, dar uma palavra para os homens, ele trouxe isso. Aí eu interpelei ele, falei, olha, com todo respeito, eu acho que você está errado. Lê o que Paulo fala em 1 Coríntios 7. A sua esposa te largou. Ela não quer viver com você, ela já está casada com outro. Você está só sofrendo com aquele triunfalismo que Deus pode todas as coisas. Deus não vai interferir na vontade da pessoa, ela não quer, gente. Você tem o livre-arbítrio. Ela não queria. C.S. Lewis fala que quando a gente fala que tudo é possível a Deus, é possível o que faz sentido, não o que não faz sentido. O que não faz sentido não é possível a Deus, porque Ele não vai fazer a coisa que não faz sentido. Só porque, ele fala assim, só porque a gente diz assim, fala algo e coloca a frase, a Deus tudo é possível, não significa que vai ser possível. Porque o contrassenso, ele fala, ainda é contrassenso. Para Deus, ainda não faz sentido, ainda é tolice. Você precisa entender. Eu falo com... Um dia eu estava falando com um grupo... Irmãos, eles acham que até ficaram chateados comigo. Porque até saíram isso. O pastor não ficou chateado comigo, porque ele também concordava comigo, né? Para jantar, esses irmãos trabalhavam com casal e tal, e tinha, não sei se era um parente deles, alguém lá, né, tentando discipular, a esposa tinha saído, voltar, porque tudo é possível, mas ele não vai interferir nessa pessoa se ela não quer. Quando alguém toma uma decisão deliberada de ignoração, ela vai embora. Um dia alguém me mandou um e-mail de outro país, isso é um casal que eu conhecia, e eles foram muito bênção para nós quando a gente esteve na Rússia e tivemos o acidente. Então, ela foi uma bênção, ela organizou coisas na igreja que nos abençoou bastante. Eles eram de outro país, era uma igreja de estrangeiros. E isso dos Estados Unidos. E eu estou lá nos Estados Unidos e o amigo nosso, a turma que frequentava a igreja da época, a maioria tinha voltado,
mandaram e-mail, ó, ora por fulano, ela deixou o esposo e tinha filhos, 3 filhos, e abandonou o Senhor, não quer mais amizade conosco. E ela foi assim, quando ele me mandou esse e-mail, eu falei, eu já vi esse filme, essa dona vai ficar selvagem. O marido dela era um cara bacana. E eu chamo isso a síndrome de Eva. Quando uma mulher... Gente, mulher demora a tomar uma decisão, mas quando ela toma, é difícil ela voltar atrás. Eva, quando ela viu aquela fruta, a Bíblia fala que ela viu, desejou, viu que era boa. Se Adão tivesse falado não, no outro dia ela tinha tomado a decisão, no outro dia ela ia fazer. Isso é muito perigoso. Isso é uma fraqueza que eu chamo das mulheres, né? Todos nós temos fraqueza. As mulheres têm menos que os homens, mas essa é uma delas. Quando me mandaram e-mail, eu falei, olha, ela não vai voltar, porque ela deliberadamente abandonou tudo, abandonou o Senhor. O que aconteceu é que eles voltaram para os Estados Unidos, ele ganhava muito dinheiro, ele era chefe de uma multinacional, ele ficou 1 ano, falou, vou só curtir, não vou trabalhar. Vocês o tanto que ele ganhava de dinheiro, né? E um cara muito bacana. E aí ela queria trabalhar, porque ela tinha identidade dela, que tinha que fazer alguma coisa fora e tal. Ela foi trabalhar no hospital, lá como enfermeira e tudo. E no hospital os médicos, a turma começou a cortejar, ela era muito bonita. E a burra, achando que aqueles caras lá estavam achando que ela era bonita, que eles estavam só querendo algo dela. Eu não queria saber se ela tinha TPM ou nada disso. E ela foi, né, caindo pelos caras e eu começar a odiar o marido aqui em casa. A ponto que ela largou tudo, abandonou todo mundo. Esse cara fez tudo que é campanha que você imagina. Sabe aquele filme que tem aquela acho que é a prova de fogo, que o cara faz 40 dias, não sei de que lá, né? Ele fez até aquilo. E eu falei, olha, ela não vai voltar. E os pastores dele lá, não, persevera, porque Deus pode todas as coisas. Eu sei que Deus pode tudo. Mas eu estou com C.S. Lewis, Deus pode tudo que é normal, que faz sentido, que não é contrassenso. Porque o contrassenso é contrassenso até para Deus. Né? E interferir com a vontade dela, ele estava trabalhando com ela sim, mas ela deliberadamente ignorou, ela não queria. E aí eu não falei nada, eu fiquei na minha. Eu falei só para um amigo meu que pediu oração, orei por eles, né, tudo. E ele lá fazendo aquilo, recebendo e-mails e tudo, e ele lutando para o casamento, pelos filhos e tal. Gente, essa mulher ficou tão louca que ela chegou a expor os filhos até a homossexualidade, pra ter uma ideia. E era uma mulher de Deus bacana, gente. Você não tem ideia quanto ela nos abençoou quando nós tivemos um acidente na Rússia. Aí passou um tempão, acho que mais de 1 ou 2 anos disso, e ele ainda lá orando, esperando. Aí eu falei, eu vou mandar um e-mail para ele, não tem jeito. Eu mandei, irmão, deixa ela aí. Eu sei que a turma aí já falou para você, o seu pastor, a galera. Você já fez tudo. Ela tomou a decisão. Não tem o que você faça, não depende de você. Não importa, ela não vai voltar. Ela tomou uma decisão deliberada de ignorar a Deus. E nós podemos fazer isso. Deliberada. Ela sabia o que era certo e decidiu fazer o que é errado. E está até hoje, não voltou. Está lá vivendo a vida louca, mas ela se tornou selvagem, para você ter uma ideia. Ele há pouco tempo casou novamente com uma irmã lá e eu acompanhei ele e tudo. Isso já faz uns 8, 9 anos, né, disso tudo. Já foi, você não tem o que fazer, né? Então, o que a Bíblia está falando aqui, está falando de que o homem não pode separar o bel prazer, né? E o que a Bíblia está dizendo aqui, que o divórcio, nesse caso de casou com outro, já é permanente. Não tem mais voltar para o primeiro. E Deus está chamando de a abominação voltar novamente para o primeiro. Isso se ela já casou com outro, né? Eles nunca mais poderiam estar juntos. Por que Deus fez essa regra?
uma forma, sabe o que Deus fez, gente? Uma forma de prevenir aquele separar, vai morar com outro e volta aquela coisa. Aquela falta de compromisso, de vergonha, né? Uma separação qualquer, vai, casa com outro, volta e tal, fica cometendo esses pecados diante do Senhor, né? E sabe qual era o alvo dessa restrição? Era para as pessoas pensarem 2 vezes antes de separar. Olha, se você separar, ela foi casar com outro, e ela separar, ela não pode voltar mais para você. Então é melhor você pensar antes. Tudo tem um porquê do amor de Deus, da graça dele, né, de proteger as pessoas. Essa é a regra que Deus traz, o mandamento no Velho Testamento, em Deuteronômio, né? Aí Malaquias vem e fala, aí Deus fala bem claro, eu odeio o divórcio. Malaquias 2, ele fala assim, verso 3 em diante, fala assim, a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. É a primeira vez que Deus fala que odeia o divórcio. Na verdade, acho que é a única passagem, né, onde ele fala claramente, eu odeio essa prática. E o que está acontecendo aqui em Israel é que eles estão divorciando por qualquer razão. Eles estavam sendo infiéis uns aos outros, infiéis a Deus. O país estava no caos. Ainda que eles não falassem abertamente que eles odiavam ou rejeitavam Deus, o que está acontecendo? Eles estão vivendo como se Deus não existisse. Irmãos, os crentes fazem isso o tempo inteiro. Nós não falamos, de você aqui, sai ali, volta para lá. Ah, não, de você, mas eu não estou rejeitando ao Senhor. O que é isso então? Porque se você ignora o que Deus fala que não deve fazer e faz, isso é o quê? Viver como se ele não existisse. Alguém uma vez disse que a pior coisa que tem é um cristão que se converte, prova as delícias da salvação, a grandeza de ser salvo, a alegria de ser salvo, e ainda assim viver para si próprio. Tem coisa pior que isso. Nós vivemos assim. Está cheio. Você sabia que a estatística de divórcio no meio da igreja evangélica é a mesma coisa de fora? Não tem diferença nenhuma. Sabia disso? É a mesma coisa. Os crentes se divorciam tanto quanto os não crentes. Não estamos dizendo assim, nós rejeitamos o Senhor, frequentamos a igreja e tudo, mas estamos vivendo como se Ele não existisse. Porque toda vez que você desobedece uma ordem do Senhor, Ele está dizendo para Ele, você não existe, não faz sentido isso. E isso é muito sério. Os caras casavam com mulheres pagãs, né? Os crentes estão aí casando com não crente. Divórcios, gente, era algo corriqueiro e comum. Eles se divorciavam por nenhuma razão, a não ser para, ter um ar diferente. No popular, não quero chocar vocês, mas provar uma carne diferente, né? Aquela sem vergonhice toda. Quero novos ares, né? Isso daí já não é mais novidade, né? Sabe que nós não podemos separar a nossa vida com Deus do resto da nossa vida completa.
Deus quer ser o Senhor de tudo. Você não pode dizer assim, minha vida cristã é uma coisa, o resto é outra coisa. Não existe isso no Evangelho, não existe esse tipo de vida. Sabe quais são os dois tipos de vida que existem? Viver por você ou viver pela fé. Só isso. Viver pela fé, a fé em Jesus, e isso quer dizer que nós vivemos da forma que Ele deseja que vivamos, né? E aí ela estava tentando buscar um bode expiatório, colocar a culpa em alguém. Não dá certo lá. Toda vez que nós estamos chateados com alguma coisa, com alguém, em geral a gente está buscando culpar alguém. Alguém para ser responsável. Não é isso que a gente faz? Por colocar a culpa em outro. Você sabe que a coisa melhor a fazer nessa situação? Se você está cheio de problema, chateado com alguém, faz uma coisa. Muda a sua atitude, para você ver. Em geral, o problema desaparece. Tem uma coisa que... Tem três coisas que eu não gosto em casa. Uma delas eu odeio. Sabe que a Bíblia fala que três coisas que o Senhor não gosta e a quarta ele abomina? Lá em casa tem três coisas que eu não gosto. Duas coisas que eu não gosto. A terceira eu abomino. Sabe qual que eu tenho mais raiva em casa? Gente, quando você chega na cozinha, a mesa da cozinha está com aqueles farelo de pão ali, parece que um papagaio comeu. Gente, eu odeio aquele negócio. Eu levanto, eu pego o meu pão, se eu às vezes nem como, porque eu saio muito cedo, então não dá vontade de tomar café, às vezes eu tomo muito mais tarde, mas se eu como alguma coisa, eu vou lá, corto o pão, ou eu corto já ali dentro do prato, ou dentro de uma bandeja, para não sujar. E se sujar, eu vou lá limpo e fica lá. Minha esposa vem com as crianças, eu chego, caramba, Lula, esse negócio não é possível, né? Parece que a casa inteira está suja, né? Aí sabe o que ela fala? Você também faz. E eu não faço. Eu juro para você que eu não faço. Entendeu? Aí eu comecei a ficar chateado com aquele negócio. Depois eu mudei a atitude, quer saber? Deixar isso para lá. Eu comecei, eu vou lá e limpo a bagunça. Aí ela começou a melhorar, né? Eu falei, e educa as crianças para não fazer esse negócio, né? Muda a atitude, que a coisa muda. Melhora. Eu pensei assim, poxa, minha esposa faz tanta coisa para mim, é uma bênção na minha vida, por causa disso eu vou ficar aí. Aí o que aconteceu? Ela começou ela não se sentiu mais ameaçada de ali, ela começou a mesma cuidar mais, né, daquilo. Raramente agora eu limpo. Mas eu abomino mesmo isso, sabe? Então, se você me convidar para a sua casa, já sabe. Então, muda a atitude, que às vezes o problema desaparece. E nessa época, o divórcio era praticado exclusivamente por homens. Hoje, eu diria que 90% ainda é por eles mesmos, ou por causa deles, né? Porque a mulher, em geral, ela não busca isso. Ela é muito mais fiel, ela é muito mais dedicada, já está na natureza dela. Mas muitas estão buscando, e as que estão buscando, com exceções, que tem exceções como essa que eu falei para você, e tem mais outras que eu já vi, que é a mulher mesmo que buscou, mas raríssimas exceções. Se ela faz é por causa dele mesmo, que não tem jeito. Em geral, o homem, nessa época, era exclusivamente praticado por eles. Eles quebravam a ligação entre o homem e uma mulher, e a promessa feita diante de Deus. Gente, Deus é um Deus que honra compromisso, que lembra dos votos. Salomão fala assim, é melhor você não fazer voto do que fazer voto de tolo, não cumprir. É melhor ficar quieto, não fazer nada, não falar nada, que prometer algo. Tem duas coisas que eu digo que são terríveis na terra. Uma delas é não fazer nada. É horrível você não fazer nada. E a segunda é começar algo e não terminar. É pior do que não fazer nada. Sabe por quê? Porque quando você não faz nada, você não frustra ninguém. Todo mundo, esse cara aí não vai fazer nada mesmo, é um qualquer. Todo mundo já sabe.
Mas quando você começa e não termina, quando você começa, você cria expectativa nas pessoas. E quando não termina, o que acontece? Você frustra todo mundo. É melhor não ter começado. Tem gente que está sempre começando algo e nunca termina, e muda para um lado para o outro. Né? E aí leva essa atitude para o casamento. Eu tenho um amigo, o Alex sabe quem é, o Jeff. Ele falou assim, Sal, quando eu me casei com a Su, nós decidimos, porque parece que a família dela vem tudo de gente divorciada e todos eles alcoólatras. Ela é a única que vive casada ainda e que não é alcoólatra. Tudo, de avô, parece, todo mundo, aquela coisa. Foi quando nós casamos, nós concordamos de riscar do nosso vocabulário a palavra divórcio. Nunca nem falar nele. Compromisso ali. De fazer a coisa funcionar, né? E esses homens aqui quebravam isso diante de Deus, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum respeito. E eles ignoravam o propósito da união que Deus fez. E sabe o que Deus, você vê o verso e fala assim, qual que é o propósito? Você fala assim, eu odeio o divórcio. Aí ele fala, por quê? Porque eu quero uma descendência santa. Criar filhos que obedeçam e amam o Senhor. Essa é a razão, mais que isso, mas essa é a razão principal de Deus odiar o divórcio. Porque o divórcio arrebenta a família, arrebenta as crianças. Nós vamos ver depois algumas consequências disso na vida de uma criança e da sociedade também. E aí o resultado na vida dos filhos, né, no relacionamento deles com Deus, na sociedade, nas futuras gerações, é um desastre completo. E Deus fala assim, eu odeio isso. Você tira a chance de uma criança conhecer a Deus como deve conhecer. Homens, acordem. Você tem filhos pequenos, você vai tirar deles a chance de conhecer a Deus como eles deveriam conhecer. E olha, Deus é vingador dessas coisas. Nós que estamos numa época que, né, Deus é amor, e Deus é amor, claro que é, mas Ele é justiça, e não entendemos isso. Ele nos vai conversar conosco a respeito disso, né? E aí ele fala alguma coisa mais interessante ainda no texto aqui, que nós lemos de Malaquias. Ele compara o divórcio com, sabe com o quê? Com violência. Fala assim, eu odeio o divórcio, que se divorcia, e odeio aquele que se veste de violência. Ele liga uma coisa com a outra. Mesma coisa que assassinato, roubo, sequestro. Deus está falando, tanto que ele odeia. Você entendeu que sério é isso? Nós não entendemos. Aí ele dá um conselho. Fala assim, olha, cuidem-se, tenham bom senso, pensem bem. O que ele está dizendo é que a gente tem que ter o mesmo compromisso com o nosso cônjuge que Deus tem com as suas promessas, gente. É isso que ele está dizendo. Tenha bom senso, veja, faço como eu. Eu velo pela minha palavra, eu sou fiel. Tenho esse mesmo compromisso. E aí nós vamos para o Novo Testamento, das duas passagens que explica o que Deus pensa a respeito do assunto. Na verdade tem três, mas duas falam da mesma coisa. Mateus 5, Mateus 19 e aí 1 Coríntios 7. Mateus 5, 19 é a mesma coisa, Jesus falando as mesmas palavras, né? A audiência é diferente, mas a mesma coisa. Mateus 19 fala assim, verso 1. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Preste bem atenção nisso. E perguntaram-lhe,
É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles então: por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aqui é o que o bicho pega para os religiosos, né? Uma vez eu li um livro do ministério, e é um ministério bacana, que eu admiro o que esses caras fazem com famílias. Mas o livro foi escrito pelo fundador do ministério, e ele falando sobre casamento, divórcio, ele fala um negócio muito radical que a Bíblia não fala. Gente, a minha regra de fé e prática é a palavra de Deus. Não é o que você interpreta dela, não. E a melhor forma de você ler a palavra de Deus é o que ela diz, o que o texto diz, e não o que poderia dizer. Essa é a melhor forma. Quando as cartas foram escritas, eles liam para o cara ouvir lá o que está dizendo. É isso, era uma carta. Por isso que eu acho que a melhor forma de você estudar a Bíblia é o método indutivo, que o texto está dizendo mesmo, vai ficar dedutivo, que acaba inventando moda, né? E Jesus fala assim: aquele que se divorciar, exceto por adultério, né? Ele fala assim que ali não é uma exceção de nada. Eu falei: não, mas aí está apelando para o texto, né? Jesus fez sim uma exceção, sim, gente. Por quê? Porque o adultério é um negócio tão difícil que o próprio Deus, no seu amor, sabendo que era um negócio difícil, ele fez uma exceção. Isso não quer dizer que ele está dizendo que adulterou, separa. Não é isso. Você está entendendo? O alvo ainda é restaurar. Mas ele ainda foi como se fosse assim: olha, isso é um negócio tão difícil que se você separar, eu não vou odiar você. Entende? Porque ele fala antes que ele odeia, né? Eu vou trabalhar com você. Se você conseguir e precisar de graça, eu te dou. Mas se não se decidir, então essa é uma exceção, né? Jesus está fazendo ali. Só que aqui também, quando Jesus está falando aqui, é uma resposta específica, é uma pergunta específica de uns caras que queriam colocá-lo à prova. Eles estavam ali tentando pegar ele, né, numa armadilha. E aí Jesus não elabora aqui nesse texto algumas questões com as quais nós nos deparamos hoje. Por quê? Porque ele está respondendo algo específico. João foi preso. Sabe por que João foi preso e decapitado? Exatamente por causa da sua opinião pública sobre casamento e divórcio. Não foi por isso que ele foi preso? Herodes mandou prender ele, porque ele confrontava ele com a mulher que ele estava, que não era, como é que diz aquilo? Não era certo. E aí os caras vendo, a Bíblia fala que eles tentando testar Jesus, querendo colocar ele numa controvérsia, né, para pegar ele, e Jesus responde para ele ali. Mas Jesus, Paulo fala aqui, ele é o alicerce, né? Tudo onde você constrói tem que ser nele. E eles construíram, nós construímos a casa em cima do alicerce que é Jesus. Então Paulo desenvolve depois, baseado no que Jesus fala, né? E na época tinha os dois debates de duas controvérsias. Uns queriam que divórcio por qualquer coisa, outros não, só em caso de adultério. E eles queriam pegar Jesus naquilo, né? Mas Jesus, o que ele fala? Ele não fala nem do divórcio em si, ele não focaliza no divórcio. Sabe o que ele focaliza? No relacionamento.
né, o que Deus, e dá até razões por que isso. Né, o que Deus uniu não separa o homem. Né. No princípio era assim, o homem deixará, Gênesis 2, ele volta lá para o começo, onde Deus fez tudo perfeito e falou como deveria ser feito. Falou, deixará o homem a sua casa, seu pai e sua mãe, se unirá o quê? A sua esposa, e eles tornarão uma só carne. Ele mostra o coração de Deus para o relacionamento. Ele se focaliza no relacionamento. E aí eles não têm muito o que argumentar, né? Aí o que ele está dizendo? Que para Deus o casamento é algo permanente. É isso que ele está mostrando. Ele focaliza nisso. Você vê também em Mateus 5, né, que é ele falando da mesma coisa. Mas aí Paulo vem, 1 Coríntios 7, e aí Paulo desenvolve mais em cima disso o que quer dizer tudo isso. E para mim, a Bíblia está trazendo tudo e fecha com a explicação de Paulo, o que realmente aí engloba todas as outras situações. 1 Coríntios 7, de 10 a 17, fala assim: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor designou de acordo com o chamado de Deus. Aqui está o resto da Bíblia. Né? Aí que está como se fala? O fechar do livro, né, dessa questão. Como no resto da Bíblia, né, Paulo está manifestando a visão de Deus para o casamento. O que ele está dizendo? Que o casamento seja permanente. Sempre, de Gênesis até aqui, gente, a visão de Deus é essa. Você está entendendo o que está vendo? Ele focaliza no relacionamento. A visão de Deus é que ele seja permanente. Então, os crentes nunca devem ter uma visão diferente dessa. Nunca devem pensar em outra coisa. E Paulo está falando do mandamento que vem de Gênesis 22, né? E também de Jesus, ele trazendo o que Jesus fala. E aí ele aplica essa situação, tudo isso, à situação de Coríntios. A igreja de Coríntios, gente, estava vivendo uma situação caótica. Coríntios era uma cidade imoral ao extremo, era uma cidade de cultura grega, que era uma colônia romana, que adorava a deusa Diana, que o culto a ela era através de imoralidade sexual. Pra você ter uma ideia, tudo aquilo está vindo essas pessoas com aquela visão, aquela cosmovisão para dentro da igreja. Paulo está ali trabalhando com eles. E ele está falando para eles, assim, dando dica, né? Como devemos aplicar o mandamento em cada situação que aparece. Aí o que Paulo está fazendo? Ele colocou o mandamento acima da sugestão, porque ele dá o mandamento, depois uma sugestão. E ele coloca o mandamento acima da sugestão, porque o mandamento é um princípio eterno. E a sugestão, ela é o quê? Aplicada a cada situação específica. Ele dá um leque. A gente precisa entender. O que Lutero falou assim, que o que Deus fala sim é sim, o que Deus fala não é não, mas entre um e outro existe um universo que nós podemos explorar e ver o que Deus pensa.
Mas você só pode explorar se você tiver, primeiro, coragem, segundo, se você conhece o caráter de Deus. É o que Paulo está fazendo. E aí, para pessoas em situações assim, esse conceito de Paulo é o melhor que existe, que nós temos. Não tem mais nada melhor que isso. Né? Olha só, o verso 15 e 16, ele fala assim, não pode... O que ele fala no verso 15 e 16, não pode ser usado como escape para ignorar o mandamento. Quando ele fala assim, se você casou com um não crente e ele quer continuar vivendo com você, não separe. Ele está afirmando que o relacionamento deve ser permanente. Ele não está dando uma permissão para o cara sair dele. Aí está a decisão de quem? Do crente ou do não crente de sair do relacionamento? Do não crente. É ele que está dando isso. Se o cara quer ir embora, você vai fazer o quê? Vai amarrar ele em casa? Não tem como. Paulo fala assim, se ele quer ir embora, você vai fazer o quê, meu irmão, minha irmã? Ele está nos livrando da culpa. Não dando uma permissão para que a gente, eu me casei com um não crente mesmo, eu sou crente agora, então eu me divorciar dele. Não é isso. Ou dela, né? Ele está dando uma sugestão em casos específicos, como no caso do não cristão, não pode não querer continuar. Né? Você não pode forçar alguém a fazer o que não quer. E o que Jesus também permite. Ele dá uma exceção, como Paulo, que se aplica à situação específica. Nós precisamos entender, porque tem casos e casos, aquilo ele não fechou. Tem casos diferentes, coisas que nós nos deparamos que é agora, né? Vamos falar um pouco disso. Jesus permite em caso de adultério, que a Bíblia fala, né? Que é uma exceção. Paulo, em caso de um não cristão, desenvolve mais em cima dele, ele fala o que Jesus está falando. Em caso de um não cristão não quiser, você vai fazer o quê? Ele ainda fala assim, Deus nos chamou para viver em paz. Lembra daquele irmão que eu falei para vocês no começo? Casou, a mulher largou ele porque ele se converteu. Já estava casado com outro, e ele estava ali, não, que vai voltar porque Deus pode, que não sei o quê. Graças a Deus que ele já casou hoje, né? Isso já faz muitos anos. Esqueceu, porque nunca ninguém confrontava esse cara. E quando ele veio na missão, eu chamei ele e falei, irmão, você está só sofrendo. Deus não te chamou para isso, não. Sua esposa está casada com outro cara. Ela não quer saber de você. Aí ele argumentou, mas aí parou, e aí depois disso eu ouvi falar, eu nunca mais encontrei ele, mas depois disso eu ouvi falar por amigos que aí ele mudou a mensagem e casou novamente e vive vivendo bem. Não? Então, Jesus está respondendo uma pergunta específica dos judeus. Paulo constrói seu argumento em cima da fundação com Jesus. Quais são, olha só, vou dar mais uma exceção para você, que eu acho que está aqui dentro do que Paulo fala. Violência doméstica. Minha irmã, um cara que bate numa mulher, ela tem mais é que levar ele para a cadeia. Irmã, se você está sofrendo isso, manda esse sem vergonha para a cadeia. Chama a polícia. Se você está fazendo isso, você é um vagabundo sem vergonha, se você faz isso com a sua esposa. Desculpa as palavras, mas é isso que você é. E se eu visse, se fosse a minha filha, você estava preso que eu chamava a polícia para você no outro dia. Violência doméstica, ela é horrível. Acaba com a autoestima de uma mulher e as crianças. Nós vamos ver um pouco disso aqui também depois. Quando um sem vergonha desse, que está enchendo você de porrada, de tapa, ele não merece estar com você. Ele já decidiu ir embora. Ele só quer uma escrava na casa dele. Você entra sim, no que Paulo está dizendo assim, se ele quer ir embora, deixa ele ir. Você não é obrigada a aguentar essa palhaçada. E você é um criminoso se faz isso. Isso não é só contra a palavra de Deus, é contra a lei civil do país. Criminal. Né? Agora o Brasil conseguiu
aprovar, né, a Lei Maria da Penha, que ainda é fraca, né, com relação a outros países. Nos Estados Unidos, se existe uma chamada de violência doméstica, a polícia é chamada, a polícia chega lá, ela tem que prender alguém. Não pode voltar sem levar alguém preso. Por quê? Porque ali é assim, que às vezes a mulher liga, em geral, né? E aí, antes da polícia chegar lá, o cara já fez a cabeça dela para desistir da acusação. Aí eles falaram, não, se a polícia for chamada, chegou lá, não importa se a mulher diga, não, está tudo bem, o cara vai preso. Aí que eles vão investigar, tirar ele dali, porque aí eles vão tentar tirar ela, dar coragem a ela para denunciar ele, para proteger ela. Sabe o que é sério isso? Você sai sim, larga esse sem vergonha. Um dia isso aconteceu, um menino casou com uma menina bacana até. Depois de um tempo ele começou a querer entrar com sem vergonha de droga, sabe aquele negócio? E aí ela confrontou ele e ele depois falou, não, eu não vi mais alguém me falou que ele te falar isso. Olha, sabe o que fulano falou para fulano? Foi o quê? Que chegou para ela e falou assim, eu sou um homem de Deus, você casou comigo e você prometeu ser fiel a mim na riqueza, na pobreza, na doença, né? Aquela coisa. Só porque eu fiz isso, eu não sou mais homem de Deus, você vai me deixar? Quando eu vi aquilo, eu falei, o sem vergonha está querendo manipular ela e usar a Bíblia ainda para manipular, para ele continuar com a sem vergonhice dela e ela aguentar ele. Aí eu marquei uma reunião com os dois, chamei os dois e falei, irmã, eu vi que esse sem vergonha falei assim para ele, na frente dela, né? Falou isso para você. Isso é sem vergonhice, você não é obrigado a aturar isso. Não deixa ele te manipular. Ele está usando, você não prometeu ser fiel a ele na sem vergonhice dele, não. Se ele fizer isso, larga ele. Aí ela, é mesmo, eu não vou aturar isso não. Nunca mais ele fez. Entendeu? Nunca mais. Criou vergonha na cara. Ainda usa a Bíblia para manipular. Principalmente a esposa, né? Que está ali, é mais maleável, mais fiel, mais tranquila, né? Não ature isso. Violência doméstica entra assim no que Paulo está dizendo aqui. Esse cara já decidiu ir embora. Mas eu tenho o caso do cara que se arrependeu. Graças a Deus que ele se arrependeu. Não, você não é obrigado a aturar isso não. Ficar levando... Um dia na Rússia, na nossa escola, uma senhora aí de uns 45 anos por aí, ela veio fazer escola, tinha deixado o marido lá, e eu estou dando aula, e ela levantou e falou assim, eu queria saber, chorando, queria saber se existe um homem que ama uma mulher e trata ela bem. Aí eu fui perguntar para ela falou, meu marido me bate, mas de bater mesmo. E eu não posso largar ele, porque a Bíblia é contra. Ele me bate tanto que às vezes eu chego no pastor da minha igreja e falo assim, pastor, meu marido está me batendo. Sabe o que o pastor fala? Fala, irmã, põe a mão na cabeça, fica quieta e só diga que você o ama. Deixa ele bater. É isso que o pastor falou para ela. Eu falei, irmã, larga esse sem vergonha. E o cara já tinha outra amante ainda. Tinha duas mulheres ainda. Olha o conselho do pastor para ela. Falei, sem vergonha, você tem base bíblica para largar, você não é obrigada a viver com ele. Ela, você tirou um peso de mim, e largou ele, e vive tranquila até hoje a vida dela sozinha. Isso não é de Deus não, irmãos. Deus, a visão dele é que o casamento é permanente. Sim, sempre foi. Mas ele fez essas exceções, porque ele sabe. Ele é um Deus justo. Um Deus que nos ama. Né? Não sei nem se o pastor concorda comigo. Se ele não concordar, estou lascado, né, aqui. Tem alguns que não concordam, né? Mas acho que concordam, né, Gilson? Então, a violência doméstica é um caos na sociedade hoje. E ele é praticado, em geral, exclusivamente por homens. Assim como no dias de Malaquias, eles divorciando das suas esposas ao bel prazer, porque queriam hoje
É homem especificamente que faz isso contra suas esposas, seus filhos, né? Batendo, saco de pancada desses homens violentos, sem vergonhas. Esse cara não quer ver mais com ela, ele está só querendo uma escrava ali, chegar em casa, espancar e fazer as coisas para ele. Paulo está dizendo, deixa ele ir. Deus nos chamou para viver em paz. Deus te chamou para viver em paz, Deus te ama. Verso 15, né? E aí Paulo ainda faz pergunta assim, como você sabe que o seu marido vai ser salvo? Você insiste num negócio desse? Ou como você sabe que sua esposa vai ser salva? Deus nos chamou para viver em paz. Viva tranquila. Um crente não deve buscar razão para separar, ele não tem isso. Um dia, para você ter uma ideia quanto que eu penso realmente disso, conheço um irmão que casou com uma irmã, né, amava ela engravidou e casaram, tinha um filho, de repente ele deixou ela. E apareceu na missão, eu fiquei sabendo que ele estava fazendo curso da missão em Curitiba, eu fui lá falar com ele. Eu tinha visto ela na cidade que eles moravam antes, conversei com ela, e aí, o seu marido e tal. Falei, você não tem disposição de voltar ao relacionamento? Falei, tem, se ele mudar de vida, né, tem, com filho e tudo. Aí eu vi ele aparecendo na missão, fazendo o curso lá, e eu fui falar com ele, numa outra base lá. Falei, irmão, eu falei com sua esposa, você precisa voltar para ela, por que você não volta com sua esposa? Sabe qual foi a resposta dele? Eu não gosto mais dela. Eu olhei para ele e falei, você é um sem vergonha, que tem a ver gostar com amor. Nós estamos nesse negócio de Hollywood, né? Paixão, amor é você decidir fazer o que é correto. O sentimento vai estar sim, vai estar, mas quando você toma a decisão de fazer o que é certo. Eu vejo muito nisso, eu não gosto mais dela, né? Então, tem dia que eu não gosto da minha esposa não, gente. Ela está uma megera, tem mais dias que ela não gosta de mim, que eu sou mais megera, mais megero, né? Como é que chama? Sou mais chato, né? Mas eu amo a minha esposa. Eu amo ela. Ela me ama. Isso que é importante. Ah, não gosto, não sei o quê. Para com isso. Para de ser sem vergonha. Né? E pior que tem gente assistindo isso aqui ao vivo, né? Online, em algum lugar. E ainda estão gravando, né? Para sempre vai ficar isso gravado. Imagina um negócio desse. E no universo vai ficar isso repetindo, imagina. Um drogado lá ali se drogando, acabando com a sua vida, acabando com tudo. Irmão, você não é obrigado a atuar isso não. Se quer ajuda, vai lá, anda com ele a segunda milha, como diz Jesus. Vai lá, busca. Mas não quer, ele vai arrebentar com a sua vida. E vai continuar fazendo, porque ele está no ninho que ele quer. Drogado faz isso. E aí vai para a violência, porque droga está tudo junto com violência. A minha esposa falou que ela malha numa academia e tinha uma menina lá, falou, sabe, tem uma menina lá, uma menina bonita e tal. Sabe qual é a história dela? Casou com um cara lá e divorciou. Mas como assim? Lá, casou com ele, tá tudo bem. Depois de algum tempo viu ele com algumas atitudes meio estranhas em casa. Quando foi ver, ele estava no banheiro se drogando. Ela viu aquilo e falou assim, olha, eu não vou ser mulher e babá de drogado. Então, se você quiser, nós vamos buscar ajuda. Vamos buscar ajuda, você vai se tratar e nós estamos juntos. E ele aceitou. Ficou um mês lá numa casa e voltou. Tudo bem, uns dias, semanas depois, ela começou a ver de novo a mesma coisa. Chegou, ele estava lá, numa overdose, no banheiro. Ligou para o pai nem concordou que ela casasse com ele, né? Os pais sabem, né? Então, menina, ouve seu pai. Ele sabe, conhece. Né? Seus líderes sabem, conhecem. Deixa de ser tola. Pergunta, você falar assim, olha, esse cara é crente, mas não é crente, corre dele. Né? E aí, pai, vem me buscar aqui. Em 5 minutos o pai está na porta dela. Levou ela,
Não quis mais saber de ver ele lá, e está lá drogado. Ela fica babada daquele drogado o tempo todo da vida dele, e apanhando ainda dele. Você não é obrigado a isso não, irmão. Pode ser a religião que fala isso para você. Você não é obrigado a isso não. E o Senhor te entende. Uma vez chegou um casal para falar comigo, e o marido tinha traído ela, e traído assim, de monte. Finalmente ele criou coragem para confessar para ela, e arrasou com ela. Ela não esperava aquilo, mas arrasou. Ela ficou 2 anos arrasada. Vieram bater na missão e fizeram o curso conosco, e ainda assim ela arrasada. Eu nunca tive contato com eles. Vi eles na missão fazendo o curso, mas nunca tive contato direto. Só vi lá. Terminou o curso e eles sumiram. Depois de um tempo, o casal apareceu. Apareceu a primeira vez, pediram para ter uma conversa comigo, os dois. Tá bom, sentamos lá no escritório. E eles contaram a história que eu ouvi pela primeira vez. E ela falou, olha, eu não sei como é que eu posso ficar com ele. Ele pinta e borda, faz tudo isso e eu sou obrigado ainda a ter que conviver com ele. E ele já estava começando a se ferir, porque estava mais de 2 anos naquilo, já estava interferindo até no relacionamento, numa filha, nos filhos deles, né, 2 filhos. E ela ali, arrasada e tal, como é que pode, eu não aguento isso, não quero, nem suporto ele, não suporto nada, não tinha nada. E tudo que ela ia, todos os cursos, todos os pastores e líderes que ela confessava, falavam assim, não, você precisa perdoar e perdoar, perdoar. E ela ficava mais com raiva ainda, né? E ele também já está se ferindo mais. E ele tinha mudado de vida, ele estava um homem realmente arrependido. Pela primeira vez ele era o homem que ela quis que ele fosse, né? Mas não tinha o que fazer. Aí eu olhei para ela e falei, irmão, você não tem que viver com ele. Se você quiser, você tem base bíblica para deixá-lo. E o que você fizer, Deus vai te abençoar. Você está achando que Deus não vai te abençoar? Ele vai. Se você quiser viver com ele, viva. Se não quiser, deixa ele. E Deus vai te abençoar, seja qual for a sua decisão. Agora, você precisa saber o que é melhor para você. De repente, ele é o homem que você queria. Finalmente é o homem que está aí. Aí ela falou para mim assim, eu prefiro arriscar com outro do que estar com ele. Eu não aguento. Falei, então toma a sua decisão. Deus vai te abençoar. Você está achando que Deus não vai te abençoar? Ele não vai, ele vai abençoar sim. O que é melhor para os seus filhos, você tem que pensar nisso. É você que tem que tomar essa decisão. E não deixar ninguém te forçar isso. Pensa nos prós e contras e toma a sua decisão. Deus vai te abençoar. Orei com eles, saíram dali e eu pensei, caramba, acabei com um casamento. Foram 2 semanas depois, eles voltaram, apareceram, voltaram lá na missão. Falei, rapaz, como é que tá? E aí, acabou o casamento, né? Depois de um conselho desse, né? Falei, não, Sal. Cara, nós estamos numa nova lua de mel. O que você falou para ela? Ela decidiu, que era a decisão dela agora, de continuar. E eu olhei para ele antes disso, eu falei assim, olha, irmão, você causou defeito nela, é culpa sua isso. Então você não tem direito algum de ficar chateado. Esse negócio é igual morte, quando alguém perde um ente querido, né? Uma traição dessa. Vai e volta, as emoções ficam indo e voltando. Você não tem direito nenhum de ficar chateado se ela soltar os cachorros em você. Sabe o que dá um conselho? Eu falei para ele. Ela falar tudo e se acusar de tudo, você cala a boca e fala assim, realmente eu fiz isso, me perdoa. Só isso, não fala mais nada. E eu vi que os olhos dele brilharam quando eu falei aquilo, né? E ele foi. Ele voltou e falou, Sal, estamos na hora de mel. Às vezes estamos indo para a igreja, e ela está bem, de repente ela no carro, volta tudo. E solta os cachorros em cima de mim e fala, você fez isso, você sem vergonha e tal, tal. Aí eu olho para ela e falo, realmente eu fiz, me perdoa. E fico quieto. Aí passa. E o que aconteceu? Na igreja, o Senhor mandou 5 casais com o mesmo problema para a gente cuidar. Eles lá ajudando os casais com o mesmo problema. E aí vendo tudo aquilo, e Deus foi restaurando. Estão até hoje maravilhados, estão escrevendo 2 livros, cada um escrevendo um, e foram lá na missão pedir para eu escrever o prefácio do livro de livros, bacana, né? Um deles é Restaurando a Ferida do Adultério, algo assim, e o outro é Sexo em Cativeiro, que ele era um cara que tinha vícios, né, sexuais.
Tem famílias maravilhosas que estão fazendo coisas bacanas para famílias, porque tomaram a decisão certa, né, diante de Deus. Não foi baseado na religião, gente. Que a religião, ela fala assim, não, né? Não vê a situação. Jesus está dando as situações. Paulo está também vendo a situação. Mas a visão do crente é o casamento, o mandamento, a visão de Deus, o casamento é sempre permanente. Essa é a visão de Deus, você vê. Mas tem exceções, porque nós somos caídos. Que Deus fala assim, não, isso aqui é algo terrível. Então, se isso acontecer, você tem exceção. Você que buscar o relacionamento permanente, quiser, eu te ajudo. E em frente. Mas se for difícil, eu vou estar com você também. Nessa situação específica aqui. Aqui eu falei para você que a Bíblia fala que é adultério e violência, né? Violência doméstica. Né? Então, as consequências do divórcio, gente, são terríveis na vida dos filhos. E um casamento onde tem violência doméstica, as consequências são piores ainda. Você tem uma ideia? Na vida das crianças. Algumas das consequências que existem na vida das crianças de violência, por exemplo, é culpa, terror, raiva, suicídio, medo, preocupação, falta de concentração, nos estudos, tudo, agressão, problemas do sono, fantasia sobre uma vida normal, isso aqui são consequências de um casamento com violência. Depressão, assassinato, ansiedade, abuso de droga e de álcool, perpetuar a violência nos próximos relacionamentos dele, relacionamentos até de namoro, né? Também leva aquilo para lá. Tudo isso. Consequências, né? Minha irmã, não permita isso na vida dos seus filhos. Porque, em geral, isso é cometido por homens. Com raríssimas exceções. São os homens que fazem isso. Homens que não temem a Deus, que ignoram o conselho de Deus. Né? E as consequências de um divórcio? Eu vi alguns estudos que falam que as consequências do divórcio, na prática religiosa das crianças, depois do divórcio eles ficam mais propensos a parar de praticar a fé. Meu irmão, você está praticamente condenando seu filho ao inferno. Já pensou nisso? Sabe o que eu acho? Que eu vou te dar mais consequências aqui, mas eu acho que o governo tinha que criar uma lei que o cara que se divorcia da sua esposa e seus filhos por qualquer coisa tinha que pagar mais imposto. Parece que isso foi alguém na Inglaterra, eu acho que propôs isso, né? Porque as consequências são terríveis na sociedade. Eles viram um declínio terrível, tremendo na prática religiosa das crianças, né? Eles começam a ver que a educação religiosa não tem muito propósito para eles. A capacidade deles produzirem renda diminui. A saúde física e mental fica comprometida de uma criança.
Eles viram também que no ensino fundamental, por exemplo, um declínio imediato na frequência escolar. E no ensino secundário, filhos de famílias sólidas têm resultados muito melhores que os colegas de pais divorciados. O abandono do ensino médio por causa, né, do divórcio, a chance de concluir a faculdade diminui drasticamente. E eles vão ter maior dificuldade financeira. Tudo por causa do divórcio. Então, meu irmão, se você pensa nisso, você está criando um grande mal que Deus não quer. E Deus cobra isso, vai cobrar sim. Ah, não tem sim, porque Deus está associando o divórcio à violência. Nós lemos o texto. Eu te aconselho a ler de volta Malaquias 2. Ele odeia o divórcio tanto quanto a violência. E ele vai cobrar isso, né? O impacto no governo, né? O divórcio tem um custo econômico não só para as famílias, mas para o governo e para a sociedade. Mostra que filhos de pais de famílias divorciadas são mais propensos a se envolverem em comportamentos delinquentes, brigas, roubos e abuso de álcool e drogas. O governo tem que lidar com isso. É caro para a sociedade. Perturba a estabilidade psicológica. Aumenta a chance de abuso de menores, porque divorcia, a irmã vai em casa com outro, aquele padrasto vai e abusa da criança. Parece que 3 vezes maior, se eu não estou enganado, o índice de abuso de filhos divorciados. Por padrastos e a outra família que apresenta, né? Às vezes a mãe está ali desesperada, casa com o primeiro vagabundo ou louco que aparece, né? Está lá querendo sustentar a família, e aí coloca o filho de volta numa situação pior ainda. Entendeu? Só porque você, irmão, que é um cristão que deve amar o Senhor, decidiu que não quero viver mais, não quero lidar com as dificuldades de um casamento. Irmão, meu casamento é uma bênção. Nós não somos perfeitos, mas nosso casamento é uma grande bênção. Mas isso requer de mim e dela renunciar a um monte de coisa. Uma delas, e em geral a gente começa a brigar um com o outro por causa dessas coisinhas da mesa suja de farelo de pão, né? Faz do inferno aquilo, aí você começa a fazer inferno de outras coisas. Vai lá e muda isso, vai e limpa essa droga logo você mesmo, essa mesa. Né? Para de encher. Em geral é por essas coisas, aí vão fazendo, aí vive naquele conto de fadas de Hollywood, né? Que a paixão acabou, e acabou mesmo, um mês depois acaba. Mas e daí? Você não tem, C.S. Lewis fala que não tem como o homem viver num estado eterno de paixão, ele não aguentaria, é muito. E Hollywood mostra isso para vocês, é uma mentira. Tem um cara com uma câmera ali falando para o cara como ele deve falar e fazer tudo. As meninas fantasiam demais isso, né? Para de fantasiar isso, a realidade não é nada daquilo. Aí você chega lá, o cara não é o príncipe encantado. Dizem que todo príncipe tem um sapo dentro dele e toda princesa tem uma bruxa dentro dela, né? Você vai ver o príncipe e a bruxa depois, na hora da paixão não vê, né? Mas aí é que está a beleza. A beleza do relacionamento não está na paixão, como Hollywood diz para você. Sabe onde está? Está no você, que 2 inúteis se unirem, né? Que é isso, nós somos inúteis mesmo. E aí eles trabalhar aquilo em pedir perdão para o outro, em servir um ao outro, em dizer, olha, não deu, me perdoa, se humilhar. Brigar, qualquer covarde pode fazer, meu irmão.
Ir lá e pedir perdão é só alguém que teme a Deus, que é forte. Falar, não, eu estou errado, me perdoa. Você é mais importante do que o meu direito. Aí está a beleza de ver dois seres inúteis se tornando alguém melhor. Você entendeu? Não está naquela paixão que Hollywood pintou para você. Está em você se tornar alguém melhor cada dia. Isso você só faz renunciando, sendo humilde, pedindo perdão, entregando seus direitos, como Jesus fez. Tendo o mesmo sentimento, Filipenses, que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que sendo Deus, não só se considerou igual a Deus, mas antes do quê? Se esvaziou. Entregou tudo. Tomou a forma de servo e foi até a morte de cruz. Ele está fazendo, faça a mesma coisa. Aí está a beleza de um casamento. Aí está o de Deus, que você se torna alguém melhor. Né? Aí eles falam também que o efeito do divórcio pode durar até 3 décadas na vida da criança. Imagina que é isso, um guri está lá com 10 anos de idade, até os 40 anos de idade, aquilo vai ter efeito na vida dele. Se tornar um adulto que não deveria se tornar. Deus restaura? Restaura, mas o caminho é muito mais longo. E muitos não restauram. Eles falam que o divórcio tem efeitos prejudiciais nas crianças, nas 5 grandes instituições da sociedade, que é a família, a igreja, a escola, o mercado de trabalho e o próprio governo. Né? Adultos, depois de tornar adultos, essas pessoas têm muito mais problemas psicológicos e emocionais. E elas têm a tendência a ficarem mais pobres. Estava falando com o Gilson hoje, que o Daryl Miller fala que a razão principal da pobreza na Terra vem de uma declaração que o macho é superior à fêmea. Ele vai lá e enche a terra de filhos bastardos, sem pais. Ele está aumentando a pobreza na Terra. O próprio Brasil é a consequência disso. Os europeus vinham, abusavam das índias e escravas negras, a tal ponto, gente, que na história do Brasil, o representante da Igreja Católica mandou uma carta ao reino em Portugal, pedindo assim, mandem mulheres brancas para casar com esses homens, que eles estão enchendo a terra de filhos bastardos. A Igreja Católica viu o caos que era da nação, e nós temos todo esse caos, essa pobreza no Brasil, disso. E continuamos fazendo, e ainda na igreja ainda. O que você está fazendo é isso? Divórcio é encher a terra de filhos bastardos. Perpetuando a pobreza. Aí quer que acabe a pobreza se você não faz nada a respeito. Não obedece o que Deus manda fazer. As consequências são terríveis na vida das pessoas. Nós não temos esse direito. Nós não podemos dar à luz. Se você quer um país melhor, você quer uma igreja forte, não é só lá no evangelismo, não, é em casa. Na verdade, é primeiramente em casa. Depois lá no evangelismo. É dando exemplo. É vivendo para Deus. E você acha assim, dizem que o cara que se divorcia da esposa, ele passa por 3 fases, né? Ele já está cansado dessa aqui, porque não é mais novidade. Então ele quer uma segunda. Ela é novidade, vai lá, casa com ela. Aí ele cansa da segunda porque ela é igual à primeira e quer voltar para a primeira. Entende? Não lidou com ele mesmo. Não se tornou uma pessoa melhor. De se humilhar, de amar a Deus. Esse é o alvo dos cristãos. É amar a Deus. Não importa o que fala para você lá fora. Amém? Vamos ser famílias fortes. Vamos ser responsáveis. Homens. Vamos ser os homens. Vamos ser homens de verdade. Você viu aquele filme Troia? Que quando o exército da Grécia está cruzando o mar Egeu, né? Egeu, e está chegando para invadir Troia.
E Hector, o príncipe de Troia, está na beira da praia com o exército dele e está vendo aqueles monte de navio que são muito mais soldados que eles. E ele está no cavalo dele e ele começa a andar na frente da fileira do exército e ele dá um conselho para inflamar eles. Eles estão vindo, eles são maiores, mas ele quer inflamar eles para lutarem, né? Não deixar eles se invadirem. Ele fala assim: na nossa terra nós dizemos 3 coisas: que um homem deve honrar os deuses, amar sua mulher e lutar por sua pátria. E isso é uma verdade. Um homem tem que ter isso mesmo: amar a Deus, honrar a Deus, e você honra a Deus obedecendo os seus mandamentos. Amar sua esposa, e aí você vai poder ter uma pátria melhor. Aí você está lutando por sua pátria automaticamente. Amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque tu és bom. Obrigado porque o Senhor restaura todas as coisas. Deus, eu oro que a tua palavra faça efeito em nossas vidas. Que ela mude as nossas vidas. E ajuda-nos a ser os homens e mulheres que o Senhor sonhou, planejou que sejamos. E que possamos ser uma igreja forte, com famílias fortes, para que essa nação seja abençoada e possa dizer: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Oro que o Senhor restaure casamentos aqui, Deus, que estão aí na corda bamba, que o Senhor cure, que o Senhor venha dar responsabilidade, que o Senhor venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Venha trazer cura e restauração. Venha proteger esses filhos, Deus, que estão sendo vítimas de separações que não estão no teu coração, Senhor. Que possamos ser exemplo à sociedade, que eles possam olhar em nós e dizer: nós queremos isso. Essa é a solução, Pai. Ajuda-nos, Senhor. De nós mesmos nós não podemos fazer isso. Mas o teu Espírito em nós, Jesus em nós, a esperança da glória, Pai. Faz em nós, Senhor, ajuda-nos. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.